Este assunto eu converso agora com o Eduardo Catarino, que é engenheiro agrônomo, doutor em botânica e um especialista em orquídeas. Tudo bem, Catarino? Tudo bem, Tomatina? A primeira dúvida que as pessoas têm é: qual o melhor jeito de plantar a orquídea? Coloco a planta onde? Bom, a orquídea, a família das orquídeas é uma família muito diversa, então existem inúmeras formas de se cultivar orquídeas. Desde cultivar em vasos de barro em geral, o melhor é o vaso de barro com furos, porque a orquídea precisa de uma drenagem, ela não pode ficar muito encharcada, então vasos com furos são importantes. Às vezes um pouco mais fundo, ou então em vasos um pouco mais rasos, como esse aqui, né, onde as plantas inclusive apresentam as raízes todas para fora, né, que é uma característica comum para as orquídeas. Ou uma forma também habitual de se plantar orquídeas em pequenos troncos de madeira, né, como essa aqui, plantado em uma casca de peroba, né, às vezes um tronco de árvore comum, como esse aqui. E aí faz o né? quê? Coloca a orquídea aqui em cima? Geralmente às vezes esse tronco ele já veio da natureza, então é um tronco daqui do Jardim Botânico, né? Então essa orquídea normalmente ela é colocada junto, com o rizoma junto ao substrato, e a gente pode dar uma amarrada na orquídea. Aqui, prende sem orquídea, apertar muito. Sem apertar muito, né? E a orquídea já presa no substrato, ela vai começar a emitir raízes. O ideal é usar uma fita plástica como essa aqui, uma fita polietileno ou então um barbante, né, onde pode amarrar bem a planta. Também, se você tem um lugar muito seco, você pode pôr um pouco de esfagno, que é um pouco de musgo, para aderir a planta melhor no tronco. É uma forma como a orquídea ocorre na natureza, que são plantas epífitas. Agora, aqui tem uma orquídea que está suspensa nesse vaso. O que é isso aqui? Exatamente. Vou puxar ela para cá. Essa orquídea é uma orquídea nativa do Brasil, ocorre em rochas, e ela emite as inflorescências para baixo, não para cima. Então, obrigatoriamente, você tem que plantar ela em cestas. Então já tem que conhecer essa espécie aqui para não fazer bobagem. Embora o plantio em cestas, ele era muito comum no passado. Quer dizer, por ser um material muito drenado, você pode plantar qualquer orquídeas em cestas desse tipo. Agora, especialmente esse gênero, que é um gênero de orquídeas nativas aqui do Brasil, que emite as inflorescências para baixo, obrigatoriamente tem que ser plantado neste material. Agora, você falava há pouco do substrato. O substrato é o material que vai receber a orquídea, vai ter o contato direto. Exatamente. Qual é o melhor ou quais são as alternativas? O substrato ou material utilizado tradicionalmente para plantar orquídeas era o xaxim, né? Que é esse material aqui. Né? O xaxim aqui tem um pouquinho de fibra de coco, mas o xaxim ele está proibido a exploração dele por extrativismo e por estar em material em extinção. Seria interessante que com o tempo esse material viesse a ser cultivado novamente e voltasse para o cultivo, que é um material excelente. Na alternativa do xaxim, nós usamos casca de pinos, né? Quer dizer, casca de pinos já uma casca já lavada, né? Ou então carvão vegetal. Carvão vegetal é usado como material para sustentar as orquídeas. Essa é outra alternativa. Essa é outra alternativa bastante comum no mercado, que é a fibra de coco. A fibra de coco. A fibra de coco. Abre o coco, retira a fibra, coloca lá no fundo. E ela é utilizada como suporte para as orquídeas. As orquídeas necessitam mais de um suporte. Né? Então, na verdade, terra não pode ser utilizado para orquídeas. Nunca. A maioria das orquídeas. Sim. Algumas espécies que são cultivadas normalmente, Cymbidium, por exemplo, é plantado em substrato misturado com terra. Mas a maioria das espécies de orquídeas não pode plantar com terra. Água precisa de muita? A orquídea, como ela ocorre sobre as árvores, né? Então ela precisa de uma rega abundante num período, mas ela precisa de uma seca entre uma rega e outra. Então é comum você deixar o vaso secar totalmente para depois iniciar uma nova rega. Uma coisa que as pessoas, às vezes agora, férias, as pessoas vão viajar e tudo mais, costumam pôr um pratinho com água debaixo. A pessoa fecha a casa e deixa a planta lá. E não deve deixar. A orquídea, se você for deixar ela em casa, num período, você põe ela no local mais fresco da sua casa, onde ela não pegue um sol pleno, mas que pegue luz, e deixa ela seca. Se vai passar 10 dias, 15 dias, ela aguenta seca durante esse período. As pessoas têm o hábito de pôr um vasinho com um prato com água embaixo da orquídea, e o que vai acontecer? Vão apodrecer as raízes da orquídea. Então a pessoa vai chegar em casa, vai encontrar a orquidinha lá, bonita, mas depois de uns dias ela vai começar a morrer. Porque as raízes morrem se você deixar ela totalmente encharcada. Tá bom, muito obrigado. Pois é, as pessoas que tinham alguma dúvida já esclareceram, já sabem como se comportar e principalmente como tratar das orquídeas para que elas continuem lindas e majestosas. Obrigado, Catarino, pelas informações. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado a você.
Preciso muito que nós vemos, para ter assim flores de orquídeas o ano inteiro. Algumas poucas plantas é possível, mas claro, é preciso ter vários cuidados.